Mas boa noite mais uma vez. Hoje nós estamos continuando a nossa série no livro de Provérbios. Provérbios, fé, sabedoria e prática. Fé, sabedoria e prática. Agora, para aqueles de vocês que não estavam conosco na semana passada, nós demos uma olhada nos primeiros 7 versículos no livro de Provérbios. Basicamente, que descrevem o que é sabedoria e que nos chama para prestar atenção nessa sabedoria. E em seguida, a gente basicamente passou um pouco de tempo falando sobre a importância de uma forma mais prática de ter sabedoria em nossas vidas. Mas em versículo 7 em particular, nós vimos o que eu chamo de passagem principal nesse livro, que é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vamos falar isso juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Alguns de vocês ainda estão dormindo. Ok, vamos ficar acordados, vamos falar isso mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que significa o seguinte: conhecimento não é a primeira coisa. E não é simplesmente que você vai conhecer alguma coisa, depois você vai ter esse temor do Senhor. Não é diferente. Você vai ter o temor do Senhor em primeiro lugar, e depois você vai aprender, você vai começar a conhecer coisas espirituais em particular. E assim, na semana passada também, nós passamos algum tempo definindo o que significa temer o Senhor. E como essa sabedoria que vem do Senhor. E finalmente a gente falou sobre 2 tipos de sabedoria, né? Nós temos um tipo de sabedoria que vem de Jesus, e na verdade é Jesus, porque o Novo Testamento diz que a sabedoria é Jesus Cristo, mas também vem de Jesus. E também nós temos outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria terrena. O tipo de sabedoria que a Bíblia diz que é da terra, que não é espiritual, e que é alguma coisa que Satanás basicamente está inspirando. Agora, como eu mencionei na semana passada, a gente está juntos nessa viagem, né, de vida. A gente está juntos nessa viagem, estamos todos juntos nessa viagem. Nós todos queremos crescer em sabedoria. E os pais aqui também, nós queremos que nossas crianças cresçam em sabedoria. Nossas crianças crescem na sabedoria também. E uma vez que a sabedoria é Jesus, não há simplesmente nenhuma maneira que nós possamos crescer juntos em sabedoria sem crescer juntos em Jesus. Faz sentido? Nós precisamos de Jesus para crescer em sabedoria. Então, hoje à noite a gente vai dar mais uma olhada nessa ideia de sabedoria. Vamos olhar para a oferta, o aviso e a promessa de sabedoria. A oferta, o aviso e a promessa da sabedoria, ou de sabedoria. Como eu falei, a gente está nessa jornada juntos, mas a questão mais importante que a gente tem que se perguntar é a seguinte: qual será a condição de nossas almas, ou de sua alma, no final de sua vida, no final de nossas vidas? Porque às vezes a gente presta mais atenção o destino em particular, ou onde a gente vai chegar. Mas o que é mais importante é qual será a condição de nossas almas no final de nossas vidas. Amém? Então vamos ficar de pé esta noite para lermos em Provérbios 1, 8 a 19. Provérbios 1, 8 a 19. Ouça, meu filho, a instrução do teu pai. Não deixes o ensino da sua mãe. Eles são uma granada de graça para sua cabeça e um colar para adornar seu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não ceda a eles. Se eles disseram, venha conosco, vamos armar ciladas para o sangue inocente. Vamos emboscar alguma alma inocente. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova.
Vamos obter todos os tipos de coisas valiosas e encher as nossas casas com o que roubamos. Deitaram sortes com a gente. Vamos todos compartilhar o saque. Meu filho, não vá junto com eles. Não pise em seus caminhos. Para os seus pés correram para o mal. Eles são ligeiros para derramar sangue. Como é inútil estender uma rede onde cada pássaro pode vê-lo. Esses homens estão à espreita pelo seu próprio sangue. Eles emboscam apenas a si mesmos. Tais são as veredas de todos que vão atrás de ganho ilícitos. Ela tira a vida dos que o têm. Palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem sentar. Talvez você pense, essa passagem é um pouco complicada, né? É complicado mesmo. Tem muita coisa acontecendo nessa passagem. Mas eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente pode aprender. O desafio, em geral, com Provérbios é o seguinte, com esse livro, é o seguinte. Vai ter muita repetição deste livro. Porque a gente vai falar sobre sabedoria, e a gente vai falar sobre sabedoria, e vamos falar sobre sabedoria, e mais uma vez vamos falar sobre sabedoria, mais uma vez a gente vai falar sobre sabedoria, e a tentação para alguns de nós é de potencialmente abandonar essas verdades do Evangelho porque parecem repetitivas. Mas elas são repetitivas por uma boa razão. Porque nós precisamos ouvir essas verdades mais e mais. Isso é verdade. Lembra-se do que Martinho Lutero ele disse aos pastores. Ele falou o seguinte: você precisa pregar o Evangelho a seus ouvintes e bater com ele em suas cabeças continuamente. Isso porque nós temos a grande tendência a nos esquecer das coisas de primeira importância. Repetição pode ser cansativa, mas é importante. Com meus filhos, minhas filhas, na verdade, às vezes eu me sinto assim, que eu estou repetindo a mesma coisa 1.000 vezes. Eu estou dizendo a mesma coisa mais e mais de uma vez. Sofia, não coloca na mão da boca. Olivia, você não pode dançar na mesa, entendeu? Não é lugar para balé. Sofia, usa 2 mãos quando você está bebendo alguma coisa. Olivia, não bate a sua irmã. Em poucos minutos, elas vão voltar para fazer o quê? O mesmo comportamento. E depois eu vou ter que treinar elas mais uma vez. E a Luciane faz isso também. Portanto, se você, como um pai, sentir que você está dizendo a mesma coisa mais 1.000 vezes, várias vezes aos seus filhos, saiba que Deus provavelmente se sente assim com a gente. Provavelmente Ele se sente assim com a gente. Ele sabe que essa repetição é necessária. E nós somos os filhos deles, nós somos os filhos adotados dele, que seguimos a sabedoria muitas vezes, o mundo, em vez de a sabedoria de Deus. E Ele tem que nos avisar 1.000 vezes, em dezenas de formas diferentes, para evitar que seguimos a sabedoria do mundo. E qualquer bom pai faz isso para seus filhos, e Deus não é uma exceção. Portanto, se há uma mensagem geral para a passagem que a gente acabou de ler, é o seguinte: é simples assim. Filho, não seja seduzido pela sabedoria deste mundo. Filho, não seja seduzido pela sabedoria deste mundo. Então, vamos começar aqui em versículo 8. No versículo 8, a gente vai ver a primeira coisa: a oferta de sabedoria. O contexto é essencialmente um pai falando com seu filho. Okay? E mais tarde a gente vai ver que sabedoria, inclusive, é descrita como uma mulher, na verdade, em Provérbios. Mas aqui em versículo 8, é dito ao filho para ouvir a instrução do pai e também para ouvir os ensinamentos da mãe. Agora, eu quero que a gente seja cuidadoso aqui, já que a implicação é que nem sempre devemos ouvir nossos pais terrenos. E aqui está por quê. Nossos pais terrenos, às vezes, nem sempre são sábios, infelizmente. Às vezes eles são, às vezes eles não são. Devemos honrar eles, a Escritura diz isso,
os 10 mandamentos inclusive, devemos honrar nossos pais terrenos, como a Escritura nos manda, mas eles nem sempre são o tipo de pais a quem se refere esta passagem. Faz sentido? Essa passagem está se referindo a pais sábios, pais espirituais sábios, que eles poderiam até mesmo ser mães e pais espirituais. Porque às vezes você tem um pai espiritual que não é um pai de sangue necessariamente, mas são sábios. Alguns de nós aqui hoje à noite sofremos desilusões e frustrações com os nossos pais na categoria espiritual. Eu sei que alguns de vocês têm essa experiência. Você está pensando no seu pai, caraca, eu nunca vou seguir ele nessa categoria espiritual, porque ele não é uma referência para mim. Talvez até alguns de vocês sentem que você tem que cuidar dos seus pais espiritualmente. Mas a ideia aqui é ouvir a sabedoria de seus anciões, né? Anciãos, homens e mulheres, porque eles são uma grinalda de graça para sua cabeça e um colar para adornar seu pescoço. Agora, alguns rapazes aqui podem falar o seguinte, ou podem pensar o seguinte: eu não preciso de nenhuma grinalda em volta de minha cabeça. Talvez você esteja pensando assim. Mas a ideia é que você vai ser agraciado com sabedoria. A mesma coisa com o colar em torno de pescoço que é prometido aqui. Não é alguma coisa pesada, o colar que é alguma coisa bela, na verdade. Você poderia até pensar nisso como uma medalha de ouro olímpica, quem sabe? Essa sabedoria do alto, né? É alguma coisa que vai te dar honra onde você vai. Mesmo depois em Provérbios, é dito, eu acho que isso é interessante, é dito que a sabedoria resulta num aumento de riqueza. Não estou pregando a teologia de prosperidade aqui, mas é dito aqui, se você continuar nos caminhos do Senhor, não está dito que você vai receber muito dinheiro, mas sua vida vai prosperar. Vai prosperar sim. A grinalda e o colar representam a beleza de sabedoria que aprendemos com os nossos anciões, que nos ensinaram como pessoas maduras na fé. É uma oferta de sabedoria, é um dom e é algo que todos nós devemos aceitar, na verdade. Portanto, vamos continuar no versículo 10 e 11 aqui. Filho meu, seus pecadores te quiseram seduzir, não ceda a eles. Se eles dizem, venha conosco, vamos armar ciladas para o sangue inocente, vamos emboscar alguma alma inocente. O que você tem que entender sobre essa passagem, em geral, é sobre quase um gangue. Gangue em português, né? Gang em inglês. Gangue. Um gangue que está tentando recrutar você, ok? E não é o tipo de gangue que necessariamente está, escrevendo grafite em todos os lugares na cidade, mas é um gangue que quer, basicamente, que quer te influenciar de uma forma muito ruim, onde você vai ficar com eles, fazer tudo o que eles quiserem, e tudo que eles vão fazer realmente é alguma coisa do mundo, que é alguma coisa que não é bom para você, nem é bom para a sua alma. Então, toda essa parte é um grande aviso. É o aviso de sabedoria. É um aviso a um jovem que iria se juntar a um gangue. Imagina um gangue que vai continuar fazendo todo tipo de coisa horrível. Talvez você pense que você jamais se uniria um grupo assim, mas eu quero que você preste atenção que é provável que pode acontecer uma vez na sua vida assim. Eles te seduzem em tudo, né? Em versículo 10, o pai diz, não ceda para eles. Essa quadrilha oferece várias coisas nesta passagem. Eles oferecem bens materiais, essa gangue, bens materiais. Eles oferecem comunidade, inclusive uma comunidade alternativa, um falso centro de comunidade. E eles oferecem vingança,
mas a sabedoria diz, não ceda para eles. Não ceda para eles. Então imagina que essa gangue está tentando recrutar você. Eles estão tentando recrutá-lo. Esse grupo está envolvido em algum tipo de quase evangelismo inverso. Venha, vamos armar ciladas para sangue inocente. Agora, provavelmente ninguém nunca disse isso a você. Não é como se eu estivesse andando na praia aqui na Barra da Tijuca e alguém diz, eu estou andando na praia, vem irmão, vamos armar ciladas para sangue inocente, vamos. Seria um pouco estranho, você não acha? Mas o pecado tenta nos recrutar. E esse exemplo mostra como o pecado realmente é violento. O pecado é um cheiro podre sobre a humanidade. O pecado é absurdo de tentar ter sucesso de acordo com os caminhos do mundo. O pecado, basicamente, é ignorando a realidade. Ignorando a realidade. Tentando ter sucesso, ignorando a realidade de Cristo. E a maneira que nós aceitamos este aviso de sabedoria é colocando a sabedoria do Evangelho. Nós lemos em Romanos capítulo 13, coloque o Senhor Jesus Cristo. A gente estudou isso em Efésios também, ok? Que a gente deve colocar as roupas novas, né? Porque a gente não é as pessoas velhas, né? A gente é uma nova criação em Cristo. Nós evitamos essa gangue que tenta seduzir-nos com o pecado e nos colocamos em Jesus. E uma das coisas que a igreja necessita recuperar, na minha opinião, como um meio de evangelismo, de pregar o evangelho, é a sabedoria que Deus coloca nos crentes e na igreja. Porque às vezes, as pessoas maduras na fé têm um testemunho incrível para o mundo. Porque o mundo não entende como a pessoa pode ser tão boa. Eles não entendem isso, porque é alguma coisa fora da realidade. Por que essa pessoa é honesta? Por que essa pessoa não tem interesse em vingança? Está exibindo todos os frutos do Espírito? Por que essa pessoa é tão boa? Por quê? Porque essa pessoa tem andado com Cristo por anos. É uma forma apologética de servir, de evangelizar. É uma forma de dizer, hey, a igreja é a luz do mundo. Cristo é tudo. E você também pode ser como essa pessoa. Você pode também ser como essa pessoa. É por isso que em 2 Coríntios aqui, 8, 21, diz o seguinte, nosso objetivo é o que é honroso, não são aos olhos do Senhor, mas também diante dos homens. Então, nosso testemunho não é simplesmente para o Senhor, mas é para as pessoas ao nosso redor. Amém? Então, o mundo está nos observando. Eles falam que a igreja é cheia de hipócrita, né? O mundo está nos observando e nossa sabedoria é o nosso testemunho. Eles vão perceber se a gente está andando nos caminhos de Cristo. Simplesmente. Então, vamos passar para os versículos 12 a 14 aqui. A gente vai ver mais detalhes sobre o que exatamente essa gangue vai fazer. No versículo 12 aqui, eles oferecem vingança. Fala o seguinte, vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Agora, todos nós, de vez em quando, somos tentados a nos vingar de alguém. Deixe-me partilhar apenas um exemplo para vocês, né? Que, na verdade, aconteceu essa semana. A minha filha, Sofia, ela tem atraso em linguagem, né? E ela começou a falar mais tarde, quase 3 anos, e a gente precisava de um fono audiológico, não sei como dizer. Um fono, ok? Vamos falar fono, ok? Por favor. Fono audiológico. Para ajudar ela, eu estou precisando de um também. Eu não estou brincando. Não estou brincando. É um alvo que eu tenho para melhorar algumas coisas, sotaque, não sei o quê. E ainda vai lá ela vai lá 2 vezes por semana.
E com 2 filhos, vocês sabem, vocês que têm filhos, né? Especialmente filhos pequenos, mas, cara, a agenda é muito complicada, porque você tem ginástica, você tem fono aqui, você está trabalhando, às vezes sua esposa está trabalhando também fora da casa, então tem essa agenda muito cheia, tem a escola normal, e tem festa pra caramba, festa infantil, né? E tudo isso, às vezes é difícil encaixar ou achar um horário certo para você e sua família. Então, nós aceitamos um horário com o fono, ok? Na verdade, a fono, porque ela é mulher, a fono da Sofia, que não era o ideal para nós, só para ficar parte dessa clínica. Fazemos isso com a expectativa de uma vez que surgisse um horário melhor, seríamos transferidos para um novo horário que se encaixasse melhor com a nossa agenda, e eles concordaram, tudo bem. Quando vimos que na outra família que estava ocupando esse horário que a gente quis, né? Quando a gente viu que eles, essa semana, ou recentemente, saíram, achamos que poderíamos perfeito para nós. E a gente, basicamente, eles falariam conosco e a gente poderia ter esse horário que essa família tinha, porque o menino deles já melhorou bastante. Então, a gente viu esse lugar, esse horário é disponível. Luciane ligou ao fono e ela disse: Lu, uma outra pessoa pegou esse horário porque você não me deu nenhuma posição sobre isso. Na verdade, a gente viajou por 12 dias, né? Mas Luciane já tem falado com ela 1000 vezes que ela está querendo esse horário, né? E Luciane, ok, ela é advogada, né? Então ela pode argumentar, né? Pode discutir um pouquinho. Lu disse, mas você nunca me falou sobre isso. Eu vi que essa família, de repente nós temos outra família lá, mas você sabia que a gente quis esse horário, não sei o quê? E a fono disse o seguinte: Lu, a mulher cuja filha nesse horário é muito importante. Ela é uma cirurgiã. Ela é muito ocupada. Ela não tem um outro horário. Eu não vou mudar isso para você. Ela falou isso para minha esposa. Que é outra pessoa, doutor, mas não só doutor, mas cirurgiã, ok? E ela só tinha esse horário disponível, e por causa disso, a gente não podia ter esse horário. E Lu, quando a gente chegou em casa, ela contou essa história. Quando ela chegou em casa, ela contou essa história comigo, e a gente ficou pálidos, né? A palavra, né? Frustrados. Basicamente, ela estava dizendo que a fono estava dizendo que essa família era mais importante do que a minha família. Apesar do fato que tínhamos esperado mais que um ano para receber, a gente recebeu essa promessa de ter a primeira escola. O pior foi a falta de reconhecimento de que isso não estava certo, né? Isso foi a coisa pior. E nessa situação, a vingança é muito tentadora, né? Muito tentadora. Eu quis ligar, né? E falar tudo que eu tinha na minha mente. Seguinte: você não sabe quem eu sou. Ok? E você não sabe quem é a minha família. Minha esposa é advogada. Eu sou pastor. Nós temos não 2 igrejas. Eu tenho minha rede, blá, 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 blá. Mas não importa se eu sou importante ou não. Eu posso ser uma pessoa que não tem nada, mas ainda tem direito para esse horário, né? É uma pessoa simples, como a gente usa essa terminologia em Brasil. Para mim é um pouco estranho, mas a gente usa essa terminologia às vezes. Não importa, né? O que é importante, o que é justo, né? Que esse horário seja disponível para a pessoa que tem esperado por esse horário. Então, mas eu quis dizer, você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem nós somos. E pior que isso, você não sabe que você é nada. O diabo fala assim. Mas alguém cheio do Espírito Santo não fala assim. Ele não fala assim. Poderíamos ter compartilhado com todos os outros pais cujos filhos que fazem fonoterapia com essa clínica, como ela nos tratou, né? A gente pode falar com todo mundo lá, criar um escândalo lá, mas escolhemos simplesmente fazer nada. E logo a gente vai tirar a Sofia. A gente vai achar outro lugar
Inclusive, essa semana a pessoa falou, eu acho que Sofia só tem que ir uma vez por semana. Bom, melhor ainda. A gente vai achar uma nova pessoa, uma vez por semana, acabou. Irmãos, a vingança é tentadora, mas sabemos que não honra a Cristo. E considerando a perseguição real que está acontecendo no mundo, isso é tão pequeno, não é? Oh, pobre Jay, eles não acharam o horário que eles quiserem. Eles têm que passar mais tempo no trânsito por mais um ano, porque você sabe, o horário tipo de 5 horas aqui é chato, né? Mas, considerando tudo que está acontecendo no mundo com ISIS, né? Com pessoas morrendo em outros lugares do mundo, com pessoas que estão experimentando perseguição real, será que realmente é alguma coisa que deve chorar sobre? Não. Além disso, vai ser um mau testemunho se eu forçar demais com ela. Porque às vezes porque pode ser que eu não conheça a história dela. Pode ser que ela tem problemas. Casamento, ela tem problemas. E às vezes refletido no trabalho. Está me entendendo? Eu não quero aumentar os problemas que ela tem. Então, a vingança é tentadora, mas sabemos que não honra a Cristo. A sabedoria nos chama a estarmos seguros em quem nós somos e responder com graça. Fala essa palavra comigo. Graça. Eu sei alguns de vocês. Eu tinha uma pessoa hoje, quando eu preguei em inglês hoje de manhã, ela falou, irmão, eu vou ligar ela para você. Eu vou ligar essa fone para você. Eu disse, cara, calma, irmão. Não precisa, não é nada, irmão. Só um lugar, entendeu? Vingança é tentadora, mas a gente tem que responder com graça. Essa maneira que o pecado nos seduz. Talvez haja alguém que feriu você hoje à noite. A promessa do pecado, o que esse grupo essa gangue está oferecendo é resolver essa situação utilizando as suas próprias mãos, seus próprios meios. Mas isso não é o caminho de Cristo. Isso não é caminho para a vida próspera em Jesus. Assim, o pecado oferece vingança. Vamos em frente para o versículo 13 aqui. E a gente vai ver também que o pecado oferece ou promete coisas materiais. 13 aqui. Vamos obter todos os tipos de coisas valiosas e encher as nossas casas com as coisas que roubamos. O pecado nos seduz a sermos ávidos por lucro desonesto. Ok? Petrobras. Ele diz que um pouco de corrupção é bom e não faz mal a ninguém. Ela atenua os limites entre o que é certo e o que é errado, para que você acabe com mais coisas materiais. E assim, em essência, o pecado promete mais coisas e ou promete por roubo, em vez de você realmente conquistar alguma coisa. E assim nós vemos que o pecado nos promete vingança, promete também as coisas materiais. Finalmente, o pecado nos oferece uma falsa comunidade. Uma falsa comunidade. É isso que um gangue realmente é. Uma falsa comunidade. Vejamos isso, a gente pode ver isso no versículo 14 aqui. Deitaram sortes com a gente, vamos todos compartilhar o saque. Ok? Então, essa quadrilha promove um falso sentido de comunidade, onde podemos compartilhar em tudo o que foi roubado, em tudo o que temos feito de forma errada, e em toda essa vingança, a gente pode fazer isso tudo juntos, né? Como se estamos juntos fazendo coisas ruins. O diabo entende que cada um de nós tem uma profunda necessidade de comunidade e o pecado nos seduz para essa comunidade. Mesmo no meio de atos pecaminosos. É simplesmente por isso que existem essas gangues, né? Eles oferecem um falso sentido de comunidade, muitas vezes para os jovens sem figuras paternas, fortes. Eles prometem esperança através de vingança, de roubo e de pisar em outras pessoas. Agora, antes de
mudar para o versículo 15. A tentação para nós hoje à noite pode ser, Pastor Jay, isso é muito bom, mas sabe alguma coisa? Eu não tenho a tentação de ficar parte de um gangue, né? Eu não sou assim, cara. Eu sou um cara meio tranquilo, legal, fico lá no meu canto, fazendo as minhas coisas, não sei o quê. Tudo bem. Mas você está tão certo sobre isso. Porque o pecado seduz nós, todos nós, de várias maneiras. Não tem que ser alguma coisa, física necessariamente. Não tem que pertencer a algum gangue oficial. Todos nós temos a tendência de nos tornar egocêntricos, narcisistas, até mesmo traidores, né? Aqui está apenas alguns exemplos, ok? Primeiro, às vezes a gente faz bullying com os outros, né? Se juntando contra alguém em seu local de trabalho. Porque você não gosta dessa pessoa, você vai ter certeza que a vida dessa pessoa vai se tornar alguma coisa miserável. Eu sei que ninguém aqui já fez isso, mas, irmão, horário de autenticidade aqui na igreja, Deus está aqui, Deus está em todo lugar. Número 2, sistemas de exploração para o seu próprio ganho. 3, políticos bons meninos, né, que negligenciam seus eleitores, mas cuidam um do outro, né? Número 4, racistas, que tratam as pessoas como cidadãos de segunda classe por causa de sua cor de pele. É uma coisa horrível, horrível. E foi muito interessante essa semana. Algumas pessoas estavam me perguntando sobre a nossa igreja aqui, na Igreja Redentor. Eles assumiram que nossa igreja era assim. Eu falei, irmão, você não entende? Minha igreja tem todos os tipos de pessoas. Eu amo isso. Nossa igreja tem todas as classes, todos os tipos, todos os ataques. Eu amo isso. Porque eu acho que reflete o reino de Deus. Entendeu? Eu não quero pastorear uma igreja, não quero seja parte de uma igreja onde a gente tem nem coisinha assim, onde pessoas não valorizam as outras pessoas. Eu quero que sempre a gente abraça todo mundo aqui. A gente não dá preferência de ninguém, entendeu? Mas todos nós juntos estamos nessa jornada de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Número 5 aqui, facções na igreja. Uma outra forma que a gente às vezes faz isso. Fica parte de gangue, né? A gente fala mal de outras pessoas, às vezes na igreja, outros líderes, ou até o pastor, não pode fazer isso, não. Como o meio, e Robson, ele vai cuidar de você. Já falei isso na última semana, né? Ele vai levar você lá atrás, eu não sei o que ele vai fazer, não, brincando. Mas não pode falar mal de outras pessoas como um meio de controle, entendeu? Deus instituiu a autoridade na igreja, né? E claro, a gente tem uma... se você quiser falar sobre qualquer coisa, pode falar conosco. Mas muitas vezes, gangues podem ser, inclusive, na igreja. Na igreja. Inclusive, eu já participei em algumas igrejas que parecem que eles têm a máfia dentro da igreja. A máfia, eu não estou brincando. Não mexe, não fale, não sabe o que está acontecendo, mas esse grupo aqui tem sido lá por 20 anos, é assim, não mexe. Porque se você mexer, você vai ficar com dor, não sei como dizer. Desculpa. Às vezes meu vocabulário é limitado, né? Esses são apenas alguns exemplos, né? O pecado nos seduz e devemos prestar atenção. O pecado nos oferece a vingança, ele nos oferece coisas materiais e ele nos oferece um falso senso de comunidade. O pecado nos oferece lucro, coisas valiosas, assim como quando Satanás tentou Jesus e ofereceu Jesus tudo, se Jesus apenas se curvasse, ou se Jesus apenas se curvar-se e o adorasse. Você já esteve muito, muito chateado com alguém na sua vida em particular? Não sei se isso aconteceu com você, mas você estava chateado com alguém em particular, e a primeira coisa que você fez é você ligou alguém, chamou um dos seus amigos, né, e falou mal de quem você estava chateado. Claro que todo mundo fez isso uma vez na sua vida, né?
Mas vamos supor que essa pessoa que você ligou conhece a pessoa de quem você está chateado. E também você continuou ligando outras pessoas que também conhecem essa pessoa, né? E explicando tudo. Como você está, como se disse, você está tentando recrutar as pessoas para a sua causa, né? E algum deles já disse para você, acalma-se, irmão. Talvez você deva olhar para essa situação em uma luz diferente dos seus amigos. É frustrante, não é? Você está ligando a pessoas para falar mal e uma pessoa fala, irmão, você tem que olhar o outro lado dessa história. É frustrante, porque você quer ouvir simplesmente, tá certo sobre isso. Ela é muito ruim, ela não poderia ter feito isso, ela é chata, tem que falar com ela, tem que falar exatamente o que você pensa. É frustrante quando alguém sábia, às vezes entra na situação, quando alguém não se junta a você em seu momento de raiva, é porque talvez essa pessoa seja sábia, o pecado recruta, ela não se recruta em uma comunidade falsificada, mas algumas pessoas não aceitam isso. Elas percebem isso. E eu quero que nossa igreja seja uma comunidade de pessoas que tem essa sabedoria. Entendeu? De não falar mal, de lembrar que sempre tem dois lados de cada história. Irmãos, eu não sou o pastor com mais experiência no mundo, mas eu sei isso após de, 15 anos no ministério. Sempre tem dois lados de cada história. Sempre. Sempre. Casamento, divórcio, separação. Sempre tem dois lados. Então, você pode ter certeza, em qualquer situação, pode ser alguma coisa errada, que essa pessoa é mais errada do que a outra pessoa, mas sempre tem dois lados e sempre vale a pena ouvir os dois lados e não julgar simplesmente no iniciozinho, né? Então, a gente precisa ser pessoas sábias. A gente precisa evitar esse falso senso de comunidade, essa gangue, né? Deixe-me dar um exemplo simples, né? Como essa gangue às vezes vai tentar te recrutar. Há um site que se chama Ashley Madison. Ashley Madison. No ashleymadison.com, o slogan, o lema é: a vida é curta, tenha um caso. Ok? Eu não estou te encorajando a ir para esse site. Ok? Tinha um pouco medo quando eu coloquei isso, ok? Mas tinha confiança que vocês têm pelo menos, O Ashley Madison foi fundado por alguns investidores em Nova York, ok? E agora uma empresa de milhões de dólares especializadas em alguma coisa, proporcionar um ambiente online onde homens e mulheres podem se conectar que queiram ter casos amorosos fora de suas esposas e maridos. ashleymadison.com promete confidencialidade. Eles também prometem que você vai encontrar alguém para ter um caso. Na verdade, além da taxa de mais ou menos $60 por mês, se você pagar, eu acho que $250, ok? Eu fiz essa investigação para a ilustração, ok? Só para você saber. $250 por uma vez também, eles vão garantir que você vai ter um caso em 2 meses, ok? Ou eles vão devolver seu dinheiro. Essa é uma organização doente. E aqui está uma foto do seu website, né? Que também eles têm em português, que eles têm expandido internacionalmente. Eu acho que todos nós concordamos que esse é um dos piores tipos de recrutamento que existe. Mas é exatamente assim que o pecado seduz. Ele diz que a vida é curta. Ele diz que você deve viver não para honrar sua esposa ou marido, ou seu marido, mas para viver, para ter um momento de prazer. Vá para a cama, então, com alguém que não é a sua esposa, por um momento de prazer. Jogue fora
seus votos de casamento que você fez diante de Deus, de família, amigos. Jogue tudo isso fora para se tornar parte desta gangue. É uma comunidade que eles têm. O problema é, o pecado será descoberto um dia. A Bíblia diz que um dia toda a verdade virá à luz, né? Tudo vai ser exposto. E para os usuários do ashleymadison.com, essa verdade veio mais cedo do que o esperado. Alguns de vocês sabem o que eu vou dizer. E ela veio com a força, né? Na semana passada, hackers invadiram esse site, encontraram 36 milhões de usuários. 36 milhões. Tem que entender. Estados Unidos tem 320 mil pessoas, ok? Agora é internacional, mas ainda é muito nos Estados Unidos. Imagina, a gente está falando que pelo menos 10% dos americanos têm uma conta com eles. Mas eles têm algumas contas falsificadas também, inclusive a maioria das mulheres lá que eles têm no site não eram mulheres reais. Mas eram contas falsas, é muito estranho, né? Se você investigar isso. Mas eles publicaram todos os nomes, todos os e-mails, atividades, preferências desses usuários. Todos. Foi tudo exposto para todos possam ver online. Alguns de nós podemos sentir compaixão por aqueles que foram descobertos. Eu não sinto muito. Eu sinto pena das famílias que já estavam no caminho de serem destruídas por homens e mulheres infiéis. Porque esses 36 milhões de usuários de informação descobriram que a gangue que eles pertenciam não oferecia nada no fim das contas. Nada. Nada além de divórcio, potencialmente, até mesmo violência doméstica, relacionamentos quebrados, famílias desestruturadas, né? E até é difícil ouvir sobre isso, mas houve mesmo 2 suicídios confirmados relacionados a isto. Amigos, esse é um gangue. Não pense que você não pode chegar nesse lugar. Não pense assim. O pecado seduz, o pecado recruta, o pecado engana e termina na miséria. Tanto os pequenos pecados quanto os grandes pecados. O que a Bíblia diz para a falsa comunidade que oferece o pecado? A Bíblia diz o seguinte, vamos olhar aqui em versículo 15. Meu filho, não se junta a eles. Não pise em seus caminhos, pois os seus pés correm para o mal. Eles são ligeiros para derramar sangue. Estes homens estão à espreita do seu próprio sangue. Eles criam emboscada apenas por si mesmos. Tais são as veredas de todos que buscam ganho ilícitos. Ela tira a vida dos que a acham. Nós vemos aqui em versículo 19 que ela tira a vida daqueles que se juntam ao grupo. Então, amigos, o pecado é uma questão de vida e de morte. Uma questão de vida e morte. Você não pode estar, talvez, num site para perseguir um caso. Talvez você não está tramando vingança contra o seu vizinho. Mas o pecado, de uma maneira muito real, está recrutando você. Está recrutando me todo dia, cada dia. E só há uma maneira de sair: a sabedoria de Jesus Cristo. A sabedoria de Jesus Cristo. Portanto, vamos chegar à parte final hoje à noite. A gente conversou sobre a oferta de sabedoria, a advertência de sabedoria, aviso, né? E não devemos esquecer a promessa da sabedoria. E qual é essa promessa? É simples. É Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à terra como o prometido. Como a gente já disse antes, Ele é a própria sabedoria de Deus. E Jesus, Ele deu para nós
o seu Espírito Santo para vencer o pecado em nossas vidas, para vencer a tentação de se vingar, para saquear os outros para o nosso benefício, a gente vai vencer isso também nessa tentação. E a tentação de tomar o assunto em nossas próprias mãos. Jesus, Ele é a sabedoria do alto. Portanto, meu conselho para nós hoje à noite é simples. Abraça Jesus Cristo. E ao fazê-lo, você vai abraçar a própria sabedoria que vem de Deus, que você precisa para superar todas as dificuldades em sua vida. Porque todos nós estamos lutando contra o pecado. Mas como a Bíblia diz, aquele Jesus que era sem pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos experimentar a vida eterna com Ele. Graças a Deus. A gente não pode simplesmente evitar o pecado. A gente tem que correr para Jesus, que nos dá o poder de superar o pecado. Está me entendendo? Amigos, não basta evitar o pecado para fugir dele. Não basta evitar esse gangue para seus próprios esforços. A gente tem que correr para Jesus, mais uma vez, que lhe dá o poder de superar e que te oferece infinitamente mais do que o pecado jamais te dará. Eu garanto que se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Vai mudar radicalmente. Radicalmente vai mudar. A gente tem que buscar a sabedoria que vem de Jesus. E a gente vai fazer isso simplesmente buscando Jesus Cristo. Amém? Não fica parte dessa gangue. Fica parte da igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, as pessoas que vão ajudar você a conhecer Ele mais e mais e mais. E sua vida nunca vai ser a mesma coisa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos continuar a adorar o nosso Senhor.